com a questão de não se ter uma UTI, surgiu algumas dúvidas da população, porque como o hospital tem alguns respiradores, a grande maioria da população não tem o conhecimento técnico. Para eles, ter um respirador é ter uma UTI, então pode dar o atendimento. Então, quando se diz que não tem UTI, começou a se criar um certo medo de como vamos ser atendidos então. Então, ninguém vai atender a gente aqui, como vai ficar os casos suspeitos, e se tiver um caso confirmado. Eu queria que o senhor esclarecesse essa questão. Eu não sou médico, né, mas eu vou tentar explicar um pouquinho como é que funciona essa questão dos respiradores. Quem pode explicar melhor isso aí é a direção do hospital, né, por ser nas dependências do hospital, por eles terem o conhecimento técnico, mas eu vou tentar explicar um pouco do que me foi passado, inclusive pela direção do hospital. A direção do hospital havia lá 4 respiradores que já eram, né, pertencentes ao Hospital de Caridade, e na qual receberam mais um respirador que foi doado pelo nosso Poder Judiciário aqui de Caçapava, né, através dos recursos da Vara de Execuções Criminais, que foi adquirido e doado para o Hospital de Caridade, e com isso o hospital montou lá uma estrutura que é um quarto clínico, é um quarto normal, porém com o respirador. Em nenhum momento, pelo que nos foi passado, foi objetivo do hospital tentar credenciar esses quartos como UTI, porque eles não são uma UTI, eles são os quartos clínicos de baixa complexidade, porém contando com o respirador. O respirador ele é um dos equipamentos que se tem na UTI, dentre outros, como reanimadores, como oxímetros e diversos outros equipamentos que se tem no leito da UTI. Um deles é o respirador. Então, né, com isso, o hospital tem condições de dar um suporte maior ao paciente até ele ser transferido. Até que nós consigamos o leito, porque isso é mediado pelo governo do estado, pela regulação estadual, que direciona para onde esse paciente vai, até que nós tenhamos o deslocamento de uma UTI móvel até Caçapava, e até que esse paciente, né, consiga estar estabilizado para fazer essa viagem. Isso pode, dependendo da situação, pode demorar, pode ser mais rápido. Então, com esses respiradores, nós conseguimos dar um suporte inicial e dar uma condição de transferência mais rápida e com melhor qualidade para esse paciente. Mas não que a transferência, as transferências, elas são uma política nacional, de que os grandes centros recebem os pacientes com maior grau de desenvolvimento das doenças. Doenças mais graves são enviadas para os grandes centros, e isso vale para todo o Brasil por ser uma política nacional. Porém aqui, com os respiradores, nós conseguimos dar um suporte inicial melhor até esse paciente ser transferido. Então, os pacientes com sintomas leves podem ser tratados aqui na cidade sem a necessidade de uma transferência. Eles vão ter o atendimento aqui. Na verdade, pelo protocolo da doença, os pacientes com sintomas leves eles podem ser tratados até em casa. Nós temos aqui uma paciente em que ela desenvolveu a doença, em que ela apresentou os sinais clínicos, né, os sintomas da doença, e ela não precisou nem sequer ser hospitalizada. Então, né, isso varia de paciente para paciente. Mas os pacientes com sintomas leves que necessitem de um atendimento inicial, eles podem sim ser tratados aqui no nosso hospital, porque nós temos 8 leitos com isolamento, ou seja, sem contato nenhum com outros pacientes, com outras pessoas. Nós temos esses leitos em isolamento, 5 dos quais com respiradores que vão permitir, né, uma condição melhor caso esse paciente evolua para uma condição mais grave e que necessite a transferência até que se chegue, né, se consiga o leito e que se chegue ao UTI móvel. E também, né, nós conseguimos dar esse suporte para esses pacientes no estado inicial da doença, porém, né, os pacientes mais graves, como é uma política nacional, devem ser transferidos, assim como diz o protocolo da Secretaria de Saúde do Estado e do Ministério da Saúde.